Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa segunda aula de redação aqui do cursinho. Só que antes de iniciar a aula de hoje, a gente vai fazer uma breve recapitulação do conteúdo da aula passada. Bom, na primeira aula, nós conversamos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é um texto que tem um tema, que pode ser de ordem social, científica, cultural ou política, que vamos precisar elaborar uma tese, que é a nossa ideia que vamos defender. Para defender essa tese, a gente vai precisar de argumentos e também iremos precisar de uma proposta de intervenção, que é a solução do problema. Também conversamos um pouquinho sobre as 5 competências do Enem, que são elas, a, que são elas: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de diversas áreas de conhecimento, coerência, coesão e elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Depois de ver as 5 competências, a gente conversou um pouquinho sobre os critérios de correção da redação, que se baseia em dois professores no mínimo corrigindo a redação e atribuindo uma nota de 0 a 200 em em cada uma dessas 5 competências. E também conversamos sobre quais são as razões de atribuição de uma nota 0 à redação, sendo elas a fuga do tema, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, uma redação menor que 7 linhas e outras que foram citadas na primeira aula. Bom, agora que a gente recapitulou um pouquinho da aula 1, a gente pode dar início à nossa segunda aula, que hoje vamos explorar um pouquinho mais a primeira competência do Enem, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bom, a primeira competência cobrada é o domínio da gramática e estética textual. O candidato deve conhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa e suas aplicações. Será cobrado o conhecimento sobre todas as regras gramaticais, levando em consideração critérios relacionados à ortografia, regência, concordância e semântica. Bom, nessa primeira competência, vocês devem estar se perguntando: o que será avaliado? Será avaliada a diferença entre a modalidade oral e escrita, atenção à ortografia e às regras gramaticais, estética geral do texto e o respeito ao número de linhas, ausência de marcas da oralidade, precisão vocabular, colocação das letras maiúsculas e minúsculas e divisão silábica na mudança de linha, entre parênteses, na translineação. Ou seja, eles vão cobrar a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal, que geralmente a forma que a gente fala não é a forma que a gente escreve. A ortografia e as regras gramaticais vão cobrar acentuação, uso de crase, uso dos porquês, estética geral do texto. Vão cobrar, tipo, se você escreve a frase até o final da linha, aí na outra você acaba mais cedo. Divisão silábica é se você vai, vamos supor, na hora que você está escrevendo uma palavra e acabou o espaço, se você vai conseguir fazer essa divisão dela certinho. É isso mais que é cobrado na primeira competência do Enem. E dito isso, a gente vai entrar bem a fundo nessas partes e a gente vai falar ainda um pouquinho sobre o uso da linguagem formal e informal ainda nessa aula. Bom, o que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela que a gente utiliza em situações mais formais. Ela é marcada pela norma culta e ela é utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando os dois indivíduos que estão conversando não têm uma certa intimidade. Já a linguagem informal, ela é utilizada em situações mais descontraídas, quando os dois indivíduos já têm um nível de intimidade maior e não é necessário o uso da norma culta. Ela é bem marcada por gírias. As características da linguagem formal: utilização da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais, utilização de um vocabulário extenso, pronúncia correta e clara das palavras,
Na linguagem informal, as características que marcam são a despreocupação com o uso de normas gramaticais, utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias e palavras inventadas, uso de palavras abreviadas como VC, C, TO, tá, né, e é sujeito a variações culturais e regionais, ou seja, varia de estado para estado, de região para região e assim sucessivamente. A linguagem formal é uma linguagem mais culta e a linguagem informal é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal. Em relação à norma gramatical, na linguagem formal é o uso correto das normas e na informal não precisa seguir as normas. Onde é usada a linguagem formal? Bom, pelo próprio nome a gente já dá para entender que ela é situações formais, como discursos políticos, entrevista de empregos, palestras, concursos. E a linguagem informal ela é mais utilizada em dia a dia, quando você está mandando um WhatsApp para seu amigo, quando você encontra seu amigo na rua, quando você vai conversar com familiares. E a linguagem formal ela é mais utilizada quando a gente escreve e a linguagem informal quando falamos. Tanto que quando nós vamos escrever a redação do Enem, a gente precisa escrever de forma formal. Dado isso, temos dois exemplos bem simplesinhos de conversas do dia a dia, de maneira formais, da maneira formal e da maneira informal. É importante que vocês leiam essas duas conversas, vejam a diferença, que a linguagem informal a gente está usando abreviação de palavras, gírias. Na linguagem formal tem um vocabulário mais extenso, pontuação, acentuação correta e também tem uns exercícios no Classroom sobre linguagem formal e informal, para você classificar, passar o texto da linguagem formal para informal, passar um textinho da informal para formal. E é isso, gente. Obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem no Classroom. E é isso. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have